Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Odontoprime, o seu programa de saúde bucal. Hoje nós vamos falar para vocês um pouquinho sobre o visagismo, que é uma arte que a gente consegue correlacionar as características psicológicas desse paciente com as características bucais. E também vamos falar um pouquinho sobre clareamento dental. Vamos falar sobre as técnicas, quais são as técnicas que proporcionam os melhores resultados. Então é o seguinte, começando então com o visagismo, para que a gente possa entender um pouquinho melhor o que seria essa arte que a gente hoje em dia pode utilizar na odontologia, que está muito aí vinculado às artes plásticas, à estética, à cirurgia plástica. A gente consegue hoje também fazer uso desse tipo de arte na odontologia. Para entender um pouquinho melhor sobre isso, a gente tem que aí levar em consideração a morfopsicologia. Então a gente consegue ainda relacionar a ciência com a arte. Então essa morfopsicologia a gente consegue, a partir da personalidade da pessoa, encontrar traços físicos. Então isso a gente consegue correlacionar. E já o visagismo, a partir dessa relação, a gente vai criar as imagens para transpor o que o paciente de uma certa forma quer expressar com o seu sorriso. A gente consegue fazer desenhos que são correlacionados, então, a morfopsicologia através do visagismo. Um dos segredos que a gente tem aí do visagismo são alguns tipos de perfil que a gente tem de cada pessoa. Então a gente vai passar aqui rapidamente para vocês, como vocês estão vendo ali no vídeo. Então tem o perfil colérico, o melancólico, o sanguíneo e o fleumático. Vocês vão perceber que a gente vai mostrar para vocês o que seria cada um desses tipos de perfis, que aí o pessoal em casa ainda até a gente vai poder fazer uma brincadeira para o pessoal também em casa se conhecer melhor até com relação a essa técnica. Então, quando a gente começa a fazer uma avaliação de um paciente que tem principalmente que fazer uma reabilitação, seja ela estética ou então ela de uma certa forma estética e funcional, para pacientes, por exemplo, que fazem uso de próteses totais, que têm a intenção de fazer uma reabilitação com prótese tipo protocolo, ou então para pacientes que têm os seus dentes e querem melhorar esteticamente, a gente consegue ter hoje um embasamento muito mais técnico de uma certa forma e mais fácil para a pessoa poder compreender, porque até então é comum ainda a gente perceber as coisas de uma certa forma assim, ou tá feio ou tá bonito, mas eu não consigo às vezes com detalhes apontar o que é o feio ou o que é o bonito. Hoje, dessa forma que eu vou mostrar para vocês, a gente consegue já no começo determinar isso já numa conversa com o paciente. Então, a primeira pergunta que a gente chega a fazer para o paciente é assim, o que ele quer expressar com o seu sorriso? Qual que é a intenção dele? O que ele imagina? Porque vamos supor que às vezes a pessoa tem um formato de dente que é muito pequenininho, às vezes essa pessoa então tem aí um posto ou um cargo que ele gere uma necessidade de ser uma pessoa que seja um pouco mais imponente, às vezes dá uma característica muito suave que não é bacana. Então a gente tem como melhorar isso. E uma outra coisa que é o seguinte, que aspecto da sua personalidade você gostaria de destacar no seu sorriso e que outra característica você talvez gostaria de amenizar. Então tudo isso a gente consegue numa conversa prévia com o paciente discutir. Aí a gente faz o seguinte, apresenta então todas essas características que vocês estão vendo aí no vídeo. Então eu vou passar algumas para vocês rapidamente, para poder entender, e aí o pessoal em casa pode já tentar imaginar qual que dessas colunas ele se enquadra melhor, qual seria mais adequado ao seu perfil. Então aí nessa primeira coluna, a gente vê lá uma pessoa de uma certa forma organizada, mais perfeccionista, artística, abstrativa e mais reservada. Numa segunda coluna, então, são os perfis diferentes, então tem uma pessoa um pouco mais extrovertida, comunicativa, entusiasta, dinâmica e impulsiva. Logicamente, às vezes a pessoa vai perceber, não, eu sou uma pessoa organizada, mas eu sou dinâmico. Então, assim, isso aqui nunca é algo que é também tão engessado, isso não é uma regra, mas de uma certa forma existem dados que a gente consegue seguir, porque a grande maioria das pessoas que tem, por exemplo, ou um formato de dente assim, ou tem mais características desse perfil, consequentemente tem esse formato de dente e assim por diante. Aí numa terceira coluna, uma pessoa mais determinada, mais objetiva,
explosiva, intenso, empresário, apaixonado, são sempre características que vocês podem ver. Podem se associar, todo mundo pode ter um pouquinho de cada uma delas. Mas em casa, tente ver qual que dessas colunas você tem mais. Normalmente tem uma delas que vai ter... Que se você destaca. Pode ter uma de um, outra de outro, mas vai ter uma coluna que você vai ter 3, por exemplo. Isso mesmo. Então essa aí que a gente vai ter como uma referência. Isso que a Morgana comentou é interessante porque eu posso ter um perfil desse que a gente vai depois explicar para vocês qual seria cada um desses nessa coluna, mas a pessoa, eu gostaria de ser um pouco diferente. Tem casos, por exemplo, que o paciente tem ali características de uma pessoa um pouco mais tímida, mais reservada, mas a gente vai apresentar um formato de um dente para ela que ela vai ter características mais imponentes, mais intenso, mais forte, e a gente vai mudar o formato dele em função dessas características, tá? E uma outra é de um perfil mais diplomático, mais pacífico, místico e discreto. Então, para vocês entenderem agora numa sequência, então seriam esses aí o perfil de cada uma dessas características. Então, do primeiro, um perfil mais melancólico, isso aí logicamente está vinculado à psicologia. A segunda coluna, um perfil mais sanguíneo, colérico e fleumático. E embaixo ali em vermelho, vocês podem ver que é um resumo de tudo que está escrito embaixo. Então a pessoa acaba sendo no primeiro uma pessoa um pouco mais sensível, na segunda uma pessoa um pouco mais dinâmica, ou ali o colérico, então tem característica de um perfil mais forte, e o fleumático de uma característica de um perfil mais calmo. Então aí em casa agora vocês já podem imaginar qual que dessas 4 colunas aí que você se enquadra um pouco melhor, para depois até em casa no espelho poder ver se bate com o formato que a gente vai mostrar dos dentes daqui a pouco para vocês, tá? Então, embaixo, o que é isso que eu escrevi agora embaixo? Esse oval, triangular, retangular e quadrado é o formato do dente. Então, essa correlação, que nem eu comentei logo no começo, é em função de um banco de dados, por exemplo, não é algo que uma pessoa que tem ali um perfil mais sensível, ela não possa ter um dente mais triangular. Não é tão fechado, não é tão engessado. A pessoa pode ter vários formatos diferentes com um perfil diferente, mas a gente consegue mesclar, mas aqui para poder ter uma primeira conversa, ter um entendimento, é bem interessante. Então, embaixo, a gente fez aqui um desenho para vocês dos dentes, então vocês começam a perceber que tem formatos diferentes, tem curvaturas diferentes, tem tamanhos diferentes, que eu vou passar para vocês agora um a um. Mas aí, então, rapidamente já dá para perceber o formato mesmo do dente, principalmente no que diz respeito aos dentes anteriores. Então, a gente vê aqui um formato um pouco mais oval nessa primeira coluna, aqui esse formato mais triangular, aqui mais retangular e aqui um pouco mais quadrado. E esse tipo de formato a gente depois consegue replicar já desde a etapa dos provisórios para os pacientes, tá? Outro detalhe que a gente percebe aqui é a própria inclinação que a gente vai ter que dar nos dentes para que eles sigam aquelas características. Então percebam que aqui a gente tem os dentes de uma certa forma seguindo linhas convergentes. Aqui no formato retangular, os dentes são bem retinhos, são bem retos ali os planos que tem deles. Aqui eles já são um pouco mais abertos, eles são divergentes com relação ao seu longo eixo. Então, para ver como cada um vai criando um formato diferente. Aí na tela, então, um resumo de todos eles, tá? Desde o perfil, desde o formato do dente e além das características de cada um desses perfis, tá? Agora eu vou passar para vocês, deixa eu só adiantar aqui um pouquinho, numa imagem mais ilustrativa, com cor de dente, com volume, com brilho, que a gente já começa a entender um pouquinho melhor. Então são aqui cópias, réplicas aqui de cima com a imagem de baixo, mas aí para compreensão do pessoal em casa acaba sendo mais bacana, que consegue visualizar a cor de dente, um brilho, talvez na tela tem um brilho um pouco maior, mas já tem mais cara de dente, como pode se dizer, tá? Aí o que acontece? Então, do dente com um formato oval, como é que a gente vai transmitir essa informação para como é que a gente quer que faça, seja para o técnico, seja para o ceramista, ou então a pessoa em casa vai perceber, é verdade, meu dente em casa é um pouco mais oval e eu percebo que coincide mesmo com essas características que eu tenho. É bem bacana, tá? Então, para o técnico, para a parte do laboratório, a parte protética, então a gente vai ter que sempre mandar esse tipo de características aqui em cima. Então os dentes centrais são mais dominantes, eles aparecem um pouco mais. A pontinha do dente, as cúspides dela, que são as pontas dos dentes, são sempre um pouco mais arredondadas, não tem aquele ângulo tão vivo, não são tão pontiagudos. Os laterais, como acabam tendo os centrais um pouco mais dominantes ou mais projetados, ficam de uma certa forma mais delicados, e esse paciente tem um arco então um pouco mais arredondado.
Então são características bem determinadas que essa parte, para a gente como dentista, para repassar a informação para o técnico, ajuda muito. Então existe aqui uma grande correlação de informações que a gente vai chegar no perfil do que a gente quer. No final ainda do bloco eu vou mostrar para vocês que a gente ainda pode fazer várias substituições do mesmo caso, para o mesmo paciente poder se visualizar com todos os formatos, tá? Aqui um formato agora então triangular, então a gente tem a linha do sorriso ascendente, tá? Então a pessoa tem a curvatura mais subindo mesmo, o eixo axial dos dentes seriam então convergentes, os dentes são todos eles mais fechadinhos, são mais inclinados, eles se fecham com relação à arcada, e as cúspides, as pontas dos dentes são bem mais proeminentes, eles têm o dente um pouquinho mais reto na parte incisal dos dentes anteriores, e as pontas, o que são caninos, são bem mais pontiagudos, são mais determinadas, tá? E aí, logicamente, ele tem uma inclinação que acaba sendo um pouquinho mais fechado. E, de novo, correlacionando o perfil com as características e com o formato de cada um desses dentes. Para o dente retangular, tem os centrais também dominantes, só que se a gente for lá na primeira imagem, olha como isso aqui é sempre mais reto. Então ele tem aqui um formato mais retangular em função do próprio dente, mas aí as características da montagem, da confecção, de como é que isso vai ser feito, passado essa mensagem para o técnico, são com essas informações. Com o plano incisal, então, acaba sendo mais reto, mais plano, as cúspides, então, ficam bem mais visíveis e os dentes são relativamente retos, ó. A gente pegou como referência o canino ali na imagem anterior, deixa eu até voltar aqui um pouquinho. Olha como eu tenho aqui uma inclinação para dentro e na sequência eu tenho aqui um dente bem mais reto, tá? E um último formato, que dentro desse perfil, é um dos formatos que a gente, de uma certa forma, às vezes até evita na hora de montar dentes, porque acaba sendo, às vezes, uma característica muito morna, sem expressividade. Então, a gente até, como já bota aqui, falta de domínio, parece, então, que todos os dentes são muito iguais. Então, dá aquela impressão, às vezes, de paciente que, às vezes, vai ser feita uma reabilitação e que, às vezes, comenta com a gente que, por ter passado por outras situações, parece que tem cara de ser prótese, ninguém que faz uso gosta de ter essa característica. Eu não fica tudo muito igualzinho, eu não quero que fique com cara de dentadura, por exemplo. Então, assim, esse ficaria muito igual, parece que fica um tecladozinho de piano, fica tudo quadradinho, por retinho. Isso que a gente evita um pouco na montagem das... E, logicamente, só que tem pessoas que têm os dentes naturais nessas características, então são por isso que há essa correlação de quem tem seus dentes e que tem esse perfil e que gostaria de mudar. Mas, pra gente, como dentista, a gente evita, de uma certa forma, esse tipo de formato, tá? Então, aqui, um resumo, logicamente, de todos novamente. Então, fica agora cada vez mais fácil de poder compreender essa correlação da morfopsicologia com o visagismo, a partir, então, aqui do formato do dente e das características de cada um deles para fazer essa montagem. O que eu fiz aqui, então, para vocês entenderem? Essa paciente, a gente está fazendo uma etapa que é de uma reabilitação com ela, com prótese total superior e com uma prótese sobre implante inferior. Então, assim, só que essa etapa do tratamento para os pacientes desdentados independe do que ela está fazendo. Eu só vou fazer uma prótesezinha total nova. Não, eu vou fazer sobre implante. Isso independe. Então, a parte de montagem dos dentes serve para todas as ocasiões. Então, para o paciente é sempre muito importante, porque é onde mais ele gera expectativa. É o que ele gostaria já de saber como é que vai ficar. Onde ele começa a visualizar como vai ficar o tratamento, né? Então, assim, é muito comum, às vezes, histórias que a gente ouve no consultório e tal, que eu só fui ver o meu trabalho no final, eu não participei de nada, eu não vi nada, eu não escolhi nada, e aí no final fica sempre aquela surpresa. Então a gente conseguiu fazer o quê? Eu fiz aqui, logicamente, rapidamente uma simulação, só para vocês entenderem em casa um pouquinho melhor. Então isso aqui, o que é, né, que vocês estão vendo na tela? O paciente então tem como se fosse uma prótese normal, só que isso aqui é cera. Quase todos os outros programas a gente sempre vem mostrando para vocês, a gente fez uma montagem dos dentes em cera, montagem do dente em cera. Então isso aqui é um plano em cera. Então a gente, de uma certa forma, vai criar já algumas medidas, algumas referências que são do paciente, como, por exemplo, a linha do centro. A gente sempre vai querer seguir com que os dentes tenham esse tipo de curvatura, que seria a curvatura da linha superior do lábio inferior. E então a gente vai propor para essa paciente aqui uma montagem. Mas assim, nossa, agora a gente montou assim os dentes
sobre aquela estrutura, ficou estranho, a gente não consegue entender melhor e tal, parece que ficou os dentes para cima da gengiva, que é, na maioria das vezes, o que acontece quando o paciente não tem um sorriso gengival, que o lábio fica, de uma certa forma, sobre os dentes, que isso são as características normais. Então ficaria estranho mostrar para o paciente assim. Então, mas aqui, só para que fique claro, o formato. A gente então fez aqui um formato de dentes mais, um formato de dente oval, seguindo as suas características. Mas para apresentar para o paciente, a gente já pode então fazer dessa forma. Já consegue participar mais, curtir mais o seu tratamento, interagir mais com o profissional, e isso lhe cria uma expectativa, um ânimo muito maior do que às vezes ficar aquela surpresa só no final e às vezes não ser aquilo que ele imaginava. E também uma tranquilidade, né? Claro, com certeza. Além da expectativa, o paciente fica muito mais tranquilo porque ele sabe onde é que vai chegar. E aí outro detalhe importantíssimo que é o seguinte, deixa de uma certa forma de passar por aquelas etapas de indas e vindas para o consultório que são necessárias para a gente fazer a prova em boca, porque eu já posso fazer uma simulação aqui dele toda no computador. E lembrando, mas eu não gostei desse formato, eu queria que meu dente fosse um pouco diferente, um pouco maior, eu queria que meu dente fosse mais quadrado, queria aquilo. Dá para mudar? Dá. Quantas vezes a gente quiser, e numa mesma imagem aqui, como eu só tenho uma, eu poderia ter feito o paciente aqui com as 4 simulações diferentes. Então assim, é algo bem interessante, bem bacana para poder curtir e participar do seu tratamento cada vez mais. Ilustrando e mostrando, e cada vez acho que existe tecnologia e maneiras de mostrar para o paciente cada vez mais como vai ficar, porque tudo é muito mais rápido e o paciente está participando cada vez mais do tratamento, né? O tempo do tratamento é muito importante. Hoje em dia isso reduz muito porque, hoje em dia com essa interatividade toda, troca de informações via redes sociais, e-mail e tal, então o paciente já interage mais, a resposta é muito mais rápida, o tempo é menor, o que facilita muito para o paciente. Com certeza. Pessoal, a gente vai para o intervalo comercial e volta já.